No nosso vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o que é o Teorema de Pitágoras. A primeira observação que eu faço é que ele é aplicado ao triângulo retângulo. E o triângulo retângulo ele recebe esse nome porque ele tem um ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus. Olhando para o desenho do triângulo, eu já observo aqui a presença do ângulo reto. Então, sempre que você identificar esse desenho aqui no triângulo, você já tem a certeza que aquele ângulo é um ângulo de 90 graus. Então, qual foi a observação inicial feita por Pitágoras? Aqui eu coloquei um triângulo e em cima de cada um dos lados desse triângulo eu construí um quadrado. Esse maior lado aqui vale 5, já que é um quadrado que eu estou construindo, todos os lados valem 5. Fiz a mesma coisa aqui nesse outro lado, no amarelo. Cada lado mede 4, já que é um quadrado, todos os lados são iguais, e a mesma coisa que eu fiz aqui com o azul. Então, cada lado aqui do azul mede 3. Então, eu construí um quadrado em cima do maior lado, eu construí outro quadrado em cima desse outro lado, e do outro lado eu fiz a mesma coisa. Qual foi a observação feita por Pitágoras? Ele observou o seguinte, ó, esse lado maior, a área desse lado maior é igual à área desses outros dois lados. Se eu somar o azul com o amarelo, é para ser igual a esse tamanho vermelho. Então, essa foi a observação que ele fez. Ele observou que a área do quadrado formado sobre o maior lado é igual à soma das áreas que são formadas nos outros dois lados. Quando a gente fala assim, parece complicado, mas na verdade é bastante simples. Só para a gente colocar os nomes corretos, esse lado maior vai ser sempre chamado de hipotenusa e os outros dois lados são o cateto. Então, como é que fica o Teorema de Pitágoras? Como é que fica a fórmula do Teorema de Pitágoras? Esse primeiro lado vai ser sempre o maior lado e ele é sempre chamado de hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de cateto. Trocando para letras, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Dependendo do exemplo que você pegar, ele vai mudar a posição dessas letras, e aí, para você não se confundir, você vai lembrar do seguinte: esse lado aqui vai ser sempre o maior lado, não importa qual é a letra que está aqui. E depois do sinal de igualdade, vão vir os outros dois lados, observando também que aqui é sempre ao quadrado. Então, vamos resolver aqui um exemplo. Eu tenho 3, 4 e x. Eu quero encontrar o valor de x. O Teorema de Pitágoras vai ser assim, você vai sempre ter dois lados e vai querer encontrar o lado que está faltando. Então, tirando a letra e colocando o valor dela. Esse primeiro aqui é sempre o maior lado, por isso que ficou o x. Esse outro lado é esse daqui, por isso que ficou o 3. E esse outro lado aqui é o 4, portanto ficou x ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Aqui eu tenho que resolver primeiro a potência, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, por isso que deu 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, deu 16. 9 com 16 dá 25. Ficou x ao quadrado é igual a 25, mas eu não quero x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Então, esse 2 passa para o outro lado como raiz. Raiz quadrada é o que aconteceu aqui. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. 5 vezes 5 é 25, por isso que a raiz quadrada de 25 é 5. Vamos resolver alguns exemplos para ficar melhor ainda a compreensão. Aqui no nosso exemplo resolvido, nós temos: determine o valor de x no triângulo a seguir. Da mesma forma, eu tenho esse lado, quero encontrar esse terceiro. Vou sempre usar o Teorema de Pitágoras: a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Esse primeiro termo aqui vai ser sempre o maior lado, vai ser sempre a hipotenusa. Então, vai ficar x ao quadrado, 5 ao quadrado, que é esse outro lado aqui, mais 12 ao quadrado. Chegou aqui, eu tenho que resolver as potências. Então, vai ficar x ao quadrado, vai ser igual a 5 ao quadrado, dá 25, mais 12 ao quadrado dá 144. Portanto, ó, x ao quadrado vai ser igual a 169. Esse 2 passa para o outro lado como raiz. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 169. Portanto, x vai ser igual a 13 metros. Vamos resolver mais um exemplo, esse um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Eu sempre vou começar pelo Teorema de Pitágoras: a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Então, eu vou olhar, esse primeiro termo aqui é sempre a hipotenusa, que é o maior lado. Portanto, está aqui o maior lado. Eu já tenho esse valor, vai ficar 10 ao quadrado.
O b ao quadrado é esse lado e eu não tenho, mas eu tenho uma letra x, portanto vai ficar x ao quadrado mais. E quem é o valor de c? É 8, portanto aqui vai ficar 8 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, repete o x ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. E aí agora eu preciso organizar isso aqui. Eu preciso trazer esse 64 para esse outro lado. Aqui vai ficar 100 menos 64 vai ser igual a x ao quadrado. Quando eu resolver isso aqui, vai ficar x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64, vai dar 36. Da mesma forma, esse 2 vai passar para cá como raiz, portanto, x vai ser igual a raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 é 6. X vai ser igual a 6 metros. Encontrei o valor do cateto que estava faltando. Dependendo do problema, ele vai pedir para você encontrar a hipotenusa ou ele vai pedir para você encontrar um desses outros dois lados. Um exemplo um pouco mais contextualizado. Carla, ao procurar seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda à sua mãe e colocou uma escada junto à árvore para ajudar o gato a descer. Sabendo que o gato, aqui vem as informações importantes, sabendo que o gato estava a 8 metros de altura do chão, o que é que eu fiz aqui? Para o desenho ficar mais claro, eu fiz o triângulo aqui do lado, mas eu sei que isso é um triângulo retângulo. E ele diz o seguinte, o gato estava a 8 metros do chão, então esse valor aqui é a altura do gato, ele está a 8 metros. Continuando, e a base da escada, ou seja, essa parte aqui de baixo da escada, estava posicionada a 6 metros da árvore. Ela deu essa informação aqui para você. Esse valor aqui foi 6 metros. Qual o comprimento da escada? O comprimento da escada é esse tamanho aqui, que é a nossa hipotenusa, e é justamente isso que você quer saber. Então, qual foi a diferença desse exemplo para os outros dois? Que teve um enunciado maior, teve uma contextualização maior, mas a forma de resolução é exatamente a mesma. Vamos lá, a ao quadrado, b ao quadrado, c ao quadrado. Esse valor aqui é a hipotenusa, que está sendo representada pelo x. Esse outro lado está sendo representado pelo 8, e esse aqui são 6 metros. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter 8 ao quadrado é 64, mais 6 ao quadrado dá 36. Resolvendo essa soma, eu tenho que x ao quadrado vai ser igual a 100. Portanto, esse 2 que está como potência passa para o outro lado como raiz. X vai ser igual a raiz quadrada de 100. X vai ser igual a 10 metros. Ou seja, eu preciso de uma escada que tenha um comprimento total de 10 metros.